Minha família me chamou de inútil, então comprei a casa penhorada deles. Durante 23 anos da minha vida, escutei a mesma coisa todos os dias na mesa do café da manhã. Minha mãe suspirava enquanto passava margarina no pão de açúcar e dizia que eu nunca seria nada na vida. Meu pai abaixava o jornal O Globo e balançava a cabeça com aquela expressão de decepção que eu conhecia desde criança. Minha irmã mais velha, que trabalhava como secretária numa empresa de contabilidade, sempre encontrava uma forma de comparar meus fracassos com os sucessos dela. A casa onde cresci ficava num bairro da zona norte do Rio, uma dessas construções dos anos 80 com portão de ferro e quintal pequeno. Meus pais compraram aquela casa quando eu tinha 5 anos, e desde então ela representava tudo o que eles haviam conquistado na vida. Meu pai trabalhava como motorista de ônibus há mais de 30 anos e minha mãe vendia cosméticos para as vizinhas. Eles se orgulhavam de ter conseguido sair do aluguel e ter um imóvel próprio. Eu sempre fui diferente do resto da família e isso incomodava todos eles profundamente. Enquanto minha irmã seguia o caminho tradicional de estudar, trabalhar e casar, eu passava horas no computador aprendendo sobre tecnologia e programação. Meus pais não entendiam nada daquilo e consideravam uma perda de tempo. Para eles, trabalho de verdade era algo que sujava as mãos ou exigia uniforme. Aos 18 anos, comecei a trabalhar como freelancer fazendo sites para pequenas empresas. O dinheiro não era muito no início, mas eu gostava do que fazia. Meus pais zombavam quando eu explicava que trabalhava pela internet, dizendo que aquilo não era trabalho de verdade. Minha mãe sempre comentava com as vizinhas que eu ficava o dia todo no quarto, mexendo no computador, como se fosse algo vergonhoso. A situação piorou quando completei 21 anos e não demonstrei interesse em fazer faculdade. Meus pais ficaram furiosos e disseram que eu estava desperdiçando minha vida. Minha irmã, que havia se formado em administração, aproveitou para reforçar que eu era preguiçoso e não tinha ambição. As discussões em casa se tornaram constantes e eu comecei a pensar em sair de lá. Durante esse período, desenvolvi um aplicativo simples para delivery de comida que acabou sendo comprado por uma empresa maior. O valor não era absurdo, mas representava mais dinheiro do que meus pais haviam visto na vida. Quando contei sobre a venda, eles não acreditaram e disseram que eu estava inventando história. Minha mãe chegou a perguntar se eu não estava envolvido com alguma coisa ilegal. Guardei o dinheiro na poupança e continuei trabalhando como freelancer, mas agora com mais confiança. Comecei a cobrar mais pelos meus serviços e a escolher projetos melhores. Meus pais continuavam sem entender meu trabalho e insistiam que eu deveria procurar um emprego com carteira assinada. Eles diziam que computador não dava dinheiro e que eu estava vivendo numa fantasia. Aos 23 anos, mudei para um apartamento alugado em Copacabana. Meus pais ficaram indignados e disseram que eu estava jogando dinheiro fora. Minha mãe chorou e disse que eu era um filho ingrato, que depois de tudo o que eles haviam feito por mim, eu os estava abandonando. Meu pai foi mais direto e disse que eu voltaria rastejando em alguns meses. A distância física me fez bem, mas não melhorou minha relação com a família. Nas raras vezes em que nos encontrávamos, o clima era tenso. Minha irmã havia se casado e morava num apartamento pequeno em Jacarepaguá. Ela sempre fazia questão de mencionar que pelo menos o marido dela tinha um emprego estável, diferente do irmão que vivia de ilusão. Um dia, recebi uma ligação desesperada da minha mãe. Ela estava chorando e mal conseguia falar. Quando finalmente entendi o que estava acontecendo, descobri que meus pais haviam perdido a casa. Eles tinham feito empréstimos usando o imóvel como garantia e agora não conseguiam pagar. O banco havia iniciado o processo de execução hipotecária e eles teriam que sair da casa em 60 dias. Minha primeira reação foi de choque. Aquela casa representava tudo para meus pais, era o símbolo do trabalho deles e da estabilidade que haviam conquistado. Não conseguia imaginar como eles haviam chegado àquela situação. Minha mãe explicou entre soluços que haviam pegado dinheiro emprestado para ajudar minha irmã a comprar o apartamento dela, e depois mais empréstimos para pagar outros débitos. Decidi ir até a casa para conversar pessoalmente com meus pais. Quando cheguei lá, encontrei um ambiente completamente diferente do que eu lembrava. Meus pais estavam abatidos, envelhecidos, e pela primeira vez na vida não demonstraram superioridade em relação a mim. Minha mãe me abraçou chorando e disse que não sabia o que fazer. Meu pai, que sempre foi orgulhoso demais para pedir ajuda, admitiu que haviam cometido erros.
Ele explicou que depois que minha irmã se casou, eles sentiram que precisavam ajudá-la financeiramente. Fizeram o primeiro empréstimo para dar de entrada no apartamento dela e depois outros para cobrir os custos do casamento. Quando perceberam, a dívida havia crescido tanto que não conseguiam mais pagar. Perguntei por que não haviam me procurado antes e meu pai baixou a cabeça. Ele disse que nunca imaginaram que eu pudesse ajudar, já que para eles eu não tinha um trabalho de verdade. Minha mãe acrescentou que tinham vergonha de admitir que estavam com problemas financeiros para alguém que eles sempre criticaram por não ter estabilidade. Naquele momento, senti uma mistura de raiva e tristeza. Raiva por todos os anos em que me diminuíram e subestimaram meu trabalho. Tristeza por ver meus pais naquela situação, perdendo a casa que era o orgulho deles. Por mais que nossa relação fosse complicada, eles ainda eram minha família e eu não conseguia vê-los na rua. Disse que ia pensar em alguma forma de ajudar, mas não fiz promessas. Saí da casa com a cabeça fervilhando de ideias e emoções contraditórias. Durante o caminho de volta para Copacabana, não conseguia parar de pensar na ironia da situação. Eles sempre me chamaram de irresponsável e inútil, e agora eu era a única pessoa que poderia salvá-los. Chegando em casa, liguei o computador e comecei a pesquisar sobre o processo de execução hipotecária. Descobri que a casa seria leiloada pelo banco e qualquer pessoa poderia participar do leilão. O valor inicial seria bem menor do que o preço de mercado, já que o objetivo era recuperar rapidamente o dinheiro da dívida. Uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Eu tinha dinheiro suficiente para comprar a casa no leilão, mas isso significaria que meus pais se tornariam meus inquilinos. Seria uma reviravolta completa na dinâmica familiar. Eles que sempre me viram como filho fracassado agora dependeriam de mim para ter onde morar. Passei dias pensando na situação, pesando os prós e contras. Por um lado, seria uma forma de ajudar meus pais sem simplesmente dar dinheiro para eles. Por outro lado, sabia que isso mudaria completamente nossa relação e não tinha certeza se estava preparado para lidar com as consequências. Decidi não contar meus planos para ninguém da família. Queria ver como eles reagiriam quando soubessem que eu havia comprado a casa. Também estava curioso para saber se eles finalmente reconheceriam que meu trabalho era real e que eu tinha condições de ajudá-los. O leilão aconteceu numa manhã de quinta-feira no centro do Rio. Cheguei cedo e me inscrevi como participante. Havia poucas pessoas interessadas na casa, o que era bom para mim. Quando começaram os lances, meu coração disparou. Nunca havia participado de um leilão antes e a experiência era mais tensa do que eu imaginava. Consegui arrematar a casa por um valor bem menor do que ela valia no mercado. Assinei todos os papéis necessários e saí de lá oficialmente como proprietário da casa onde havia crescido. A sensação era estranha e ao mesmo tempo libertadora. Pela primeira vez na vida, eu tinha algo concreto para mostrar para minha família. Esperei alguns dias antes de contar a novidade. Queria que meus pais vivessem um pouco mais a angústia de perder a casa, para que valorizassem o que eu havia feito. Também precisava de tempo para decidir como abordar a situação com eles. Quando finalmente liguei para minha mãe, ela estava desesperada. Disse que o prazo para sair da casa estava se aproximando e que eles não tinham para onde ir. Minha irmã havia oferecido o sofá do apartamento dela, mas seria temporário. Meus pais estavam cogitando voltar para o interior, onde tinham alguns parentes. Foi então que decidi contar a verdade. Disse para minha mãe que ela não precisava se preocupar, porque eu havia comprado a casa no leilão. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Ela perguntou se eu estava falando sério e eu confirmei. Minha mãe começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Meu pai ficou ainda mais chocado quando soube da notícia. Ele não conseguia entender como eu tinha dinheiro suficiente para comprar a casa. Expliquei novamente sobre meu trabalho com tecnologia, sobre os aplicativos que havia desenvolvido e sobre os clientes que atendia. Pela primeira vez na vida, ele me ouviu com atenção e respeito. Minha irmã teve uma reação mais complicada. Ela ficou claramente incomodada com o fato de que eu, o irmão fracassado, havia se tornado o salvador da família. Perguntou se eu tinha certeza de que o dinheiro era lícito e se eu não estava me envolvendo em algum esquema duvidoso. Sua incredulidade machucou, mas não me surpreendeu. Estabeleci algumas regras para que meus pais continuassem morando na casa. Eles pagariam um aluguel simbólico, mais para manter a dignidade deles do que por necessidade financeira.
Também deixei claro que eu era o proprietário agora e que qualquer decisão sobre reformas ou mudanças passaria por mim. A transição não foi fácil. Meus pais tinham dificuldade para aceitar que o filho, que sempre consideraram irresponsável agora, era o dono da casa. Eles se esforçavam para ser mais respeitosos comigo, mas eu sentia que era um respeito forçado, baseado na dependência financeira e não no reconhecimento genuíno. Algumas semanas depois de assumir a propriedade da casa, descobri algo que mudou completamente minha percepção sobre a situação financeira da família. Encontrei documentos antigos que mostravam que meus pais haviam mentido sobre o motivo dos empréstimos. Eles não haviam pegado dinheiro apenas para ajudar minha irmã. A verdade era muito mais complexa e dolorosa. Meus pais haviam começado a fazer empréstimos há mais de 5 anos, bem antes do casamento da minha irmã. O primeiro empréstimo foi para cobrir gastos com jogos de azar do meu pai. Ele havia desenvolvido um vício em apostas esportivas e perdido muito dinheiro. Minha mãe descobriu o vício do marido e ficou desesperada. Em vez de procurar ajuda ou confrontar o problema, ela decidiu esconder a situação de todos. Fizeram mais empréstimos para cobrir as dívidas do jogo e depois mais empréstimos para pagar os anteriores. Era um ciclo vicioso que só piorava com o tempo. Quando minha irmã decidiu se casar, meus pais viram uma oportunidade de justificar os empréstimos. Eles realmente ajudaram financeiramente no casamento dela, mas o valor foi muito menor do que haviam me contado. A maior parte do dinheiro havia sido usada para cobrir as dívidas do jogo e os juros acumulados. Confrontei meu pai sobre a descoberta e ele finalmente admitiu a verdade. Chorou como uma criança e disse que estava arrependido. Explicou que havia começado a apostar para tentar ganhar dinheiro extra, mas que perdeu o controle. Minha mãe também chorou e disse que não sabia como lidar com a situação. Percebi que meus pais haviam passado anos vivendo uma mentira, tentando manter as aparências enquanto a situação financeira se deteriorava. Eles tinham tanto medo de decepcionar a família que preferiram se endividar cada vez mais. A pressão de manter a imagem de estabilidade havia destruído exatamente aquilo que queriam proteger. Minha irmã ficou furiosa quando soube da verdade. Ela se sentiu enganada e usada pelos pais. Disse que se soubesse do vício do pai, nunca teria aceitado a ajuda financeira dele. A revelação criou uma tensão enorme na família e minha irmã parou de falar com meus pais por várias semanas. Decidi que precisava tomar uma decisão sobre o futuro. Não podia continuar sendo apenas o proprietário da casa enquanto minha família se despedaçava. Marquei uma reunião com todos para conversarmos abertamente sobre a situação. Foi a primeira vez em anos que nos sentamos juntos para ter uma conversa honesta. Meu pai pediu desculpas para todos nós. Disse que estava procurando ajuda para tratar o vício em jogos e que nunca mais apostaria. Minha mãe também se desculpou por ter mentido e por ter me subestimado durante tantos anos. Ela reconheceu que meu trabalho era real e que eu havia me tornado um homem responsável. Minha irmã demorou mais para aceitar a situação. Ela ainda estava machucada por ter sido enganada, mas aos poucos foi entendendo que nossos pais haviam agido por desespero, não por maldade. Também teve que engolir o orgulho e reconhecer que eu havia salvado a família de uma situação muito pior. Durante os meses seguintes, nossa dinâmica familiar mudou completamente. Meus pais me tratavam com um respeito que nunca haviam demonstrado antes. Eles faziam questão de perguntar sobre meu trabalho e de mostrar interesse por minha vida. Minha mãe chegou a contar para as vizinhas que o filho dela tinha uma empresa de tecnologia. Meu pai parou de apostar e começou a frequentar reuniões de jogadores anônimos. Ele me contou que havia percebido como o vício havia destruído não apenas suas finanças, mas também a confiança da família. Disse que queria recuperar o tempo perdido e ser um pai melhor. Minha irmã e eu nos aproximamos mais do que nunca. Ela me pediu desculpas por ter me diminuído durante tantos anos e disse que estava orgulhosa do que eu havia conquistado. Admitiu que sempre teve inveja da minha liberdade e criatividade, mas que não sabia como expressar isso de forma positiva. 6 meses depois de comprar a casa, recebi uma proposta inesperada. Uma empresa multinacional queria comprar o aplicativo que eu estava desenvolvendo. O valor era significativo, muito maior do que qualquer coisa que eu havia ganhado antes. Seria dinheiro suficiente para mudar completamente minha vida. Desta vez, quando contei sobre a proposta para minha família, a reação foi completamente diferente. Meus pais ficaram genuinamente felizes e orgulhosos.
Minha mãe disse que sempre soube que eu era especial, embora eu lembrasse perfeitamente de todas as vezes em que ela havia dito o contrário. Minha irmã me parabenizou sinceramente e disse que eu merecia todo o sucesso. Ela havia aprendido a valorizar conquistas diferentes das convencionais e reconhecia que meu caminho, embora não tradicional, havia sido bem-sucedido. Decidi aceitar a proposta e vender o aplicativo. Com o dinheiro da venda, pude quitar definitivamente todas as dívidas que ainda restavam da época dos empréstimos. Também reformei a casa dos meus pais, deixando-a exatamente como eles sempre sonharam. Meus pais insistiram em continuar pagando aluguel, mesmo que simbólico. Eles disseram que precisavam manter a dignidade e contribuir de alguma forma. Aceitei a condição, mas usei o dinheiro do aluguel para fazer uma poupança que um dia seria herança deles. A experiência toda me ensinou muito sobre família, perdão e segundas chances. Meus pais erraram ao me subestimar, mas também eram produtos de uma geração que valorizava apenas o trabalho tradicional. Eles tiveram que aprender que o mundo havia mudado e que sucesso podia ter muitas formas diferentes. Hoje, 3 anos depois de comprar a casa, nossa família é mais unida do que nunca. Meus pais me veem como o filho bem-sucedido que sempre fui, mas que eles não conseguiam enxergar. Minha irmã se tornou uma das minhas maiores apoiadoras e frequentemente me indica clientes para meu trabalho. Meu pai superou o vício em jogos e agora ajuda outros viciados nas reuniões dos jogadores anônimos. Ele diz que perder a casa foi o melhor que podia ter acontecido, porque foi o que fez a família se unir novamente. Minha mãe voltou a sorrir e está orgulhosa de contar para qualquer um que o filho dela é empresário. Aprendi que às vezes é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. Meus pais perderam a casa, mas ganharam uma família mais honesta e unida. Eu ganhei não apenas um imóvel, mas também o respeito e o amor da minha família. A casa onde cresci agora é minha, mas paradoxalmente nunca se sentiu mais como um lar. Não porque eu seja o proprietário, mas porque finalmente nos tornamos uma família de verdade. Uma família que se aceita, se respeita e se apoia, independentemente das diferenças de opinião ou de caminho escolhido. Quando olho para trás, percebo que a melhor parte de toda essa história não foi provar que meus pais estavam errados sobre mim. A melhor parte foi descobrir que, apesar de todos os erros e desencontros, ainda éramos capazes de nos amar e de reconstruir nossa relação sobre bases mais sólidas e verdadeiras.